Vamos começar organizando a cena, porque isso aqui parece mais confuso do que a mente da Janja quando assiste a qualquer coisa mais complexa que os Teletubbies. Tinky Winky, Tinky Winky, Gypsy, Gypsy. A transferência do capital político de Jair Bolsonaro para o filho escolhido, Flávio Bolsonaro, tá deixando a velha imprensa em pânico. Reparem na palavra, transferência. Isso aqui não é democracia, isso é pix político. Bolsonaro está preso na Papudinha, dentro do complexo da Papuda, em Brasília, que virou oficialmente o cofre forte da direita brasileira. É tipo o professor de La Casa de Papel, só que de tornozeleira e sem a trilha sonora estilosa. Mesmo preso, Bolsonaro influencia a corrida presidencial. Ou seja, tem gente solta com cargo, verba, Ministério, STF, Globo News, Banco Central e Itamaraty e não consegue influenciar metade do que um cara sem celular, sem rede social e sem sol. Eu nunca fui chamado de mito. A primeira pessoa que eu vi ter chamada de mito foi o Bolsonaro. Mito, mito. E ele gosta. Porque o verdadeiro poder de Bolsonaro nunca foi o cargo, foi a força digital, foi o algoritmo, foi o WhatsApp da tia, foi o grupo da família que ninguém sai porque dá briga. A estratégia agora é clara, passar a herança digital para o filho 01, Flávio Bolsonaro. Herança digital é um conceito lindo, não tem ITCMD, não passa pelo cartório e deixa o Lula absolutamente surtado. Desde dezembro, Flávio foi escolhido como pré-candidato e começou a reorganizar o ambiente digital. Reorganizar é um jeito educado de dizer arrumar a casa enquanto o outro lado ainda discute linguagem neutra. E aí entra um detalhe gotoso. Desde julho do ano passado, as redes do Bolsonaro estão bloqueadas pela decisão do STF. O homem tem 27 milhões de seguidores no Instagram e mesmo assim, sem postar nada, continua sendo o maior influenciador político do país. É tipo o Michael Jordan aposentado. Sem jogar, ainda vende mais camisa que o time inteiro dos Lakers. Enquanto isso, Lula tem seguidor, tem assessor, tem agência, tem mídia, mas o engajamento parece Wi-Fi de rodoviária. E os números não mentem. Segundo o índice da Trix dos presidenciáveis, em apenas 2 meses, Flávio Bolsonaro assumiu a liderança digital, enquanto Stalinácio despencou para a 6ª colocação. Sexta, lugar de quem chega atrasado no churrasco e só encontra pão com alho queimado. O 9 Dedos até tem mais seguidores, 14 milhões, mas o desempenho dele foi inflado por temas internacionais. Ou seja, Lula só cresce quando outro país faz alguma besteira. O grande impulso veio da prisão do Maduro pelos Estados Unidos. E claro, Stalinácio e o PT correram para condenar a ação americana. Porque nada une mais a esquerda latino-americana do que defender ditador estrangeiro. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro cresce com temas nacionais, discurso direto e uma visita a Israel. Israel, lugar que a esquerda só visita para criticar, nunca para aprender nada. Flávio tem 8,5 milhões de seguidores e agora lidera entre os irmãos. Eduardo segue nos Estados Unidos, provavelmente observando tudo de camarote, comendo hambúrguer e esperando a próxima crise diplomática. A Datrix explica, quando temas internacionais entram no debate, a reputação fora das redes próprias passa a ser decisiva. Traduzindo, não adianta só lacrar para a bolha, tem que convencer quem não te suporta. E nisso, Flávio disparou. Meu amigo Flávio, é o meu amigo Flávio. O índice mede exatamente isso, quem consegue furar a bolha, quem aparece no mar aberto. E Flávio teve alta de 19% na reputação fora da própria base. Ou seja, até gente que não é bolsonarista raiz começou a olhar e pensar: Esse mundo gira, esse mundo dá volta. Ontem eu tava xingando, hoje eu tô pensando em seguir de volta. Enquanto isso, nas redes próprias houve leve retração de engajamento. Normal, quando você cresce o público fica mais diverso. Já Lula, quando cresce, é porque entrou um assessor novo dando like. A articulação política ajudou, principalmente com o apoio do Tarcísio. A narrativa de unificação da direita começa a se formar. A esquerda houve unificação da direita e já começa a ter pesadelo com 2018, panela batendo e meme de WhatsApp. O resultado? Flávio transformou capital herdado em liderança estruturada. Não é só militância, é reputação externa. E aí, de carona, aparece Romeu Zema. O cara que parece sempre pronto para uma reunião no banco, mesmo quando está no palanque. Zema foi impulsionado só pela possibilidade de ser vice. A nota dele no mar aberto triplicou. Isso é o mercado dizendo: talvez, só talvez, essa dupla não seja uma má ideia.
Enquanto isso, o Lula sofre. A associação com Maduro, o vexame internacional, o veto ao PL da dosimetria, o 8 de janeiro, tudo isso puxou Lula para a lanterna. Lanterna, lugar de quem ilumina o caminho para perder. E aí vem a pesquisa da Real Time Big Data. O dado mais interessante nem é quem está na frente, é o número de indecisos. 31%. Baixo para esse momento do calendário. Isso indica que o eleitor já está ligado, atento, decidido. Lula aparece com 28% espontâneo e vai a 39% estimulado. Ok, isso é teto, isso é o máximo. Flávio sai de 14% e chega a 30%. Isso já é outra coisa. Isso é efeito do sobrenome Bolsonaro. E diferente das heranças políticas tradicionais, essa transferência é rápida, automática e sem cerimônia. Não precisa de comício, não precisa de marqueteiro, não precisa de artista cantando jingle. O Brasil O eleitor já sabe quem ele é. E aí vem a pergunta fatal. Lula já bateu no teto? Tudo indica que sim. Nas simulações de segundo turno ele oscila perto dos 49%. Flávio, ninguém sabe onde para. E aí começa o desespero. Tentaram desacreditar a candidatura, chamaram de fraca, improvisada. E o que acontece? Flávio cresce, Lula derrete. O povo brasileiro está acordando. Lula no auge tinha 60% de bom e ótimo. Nunca ganhou no primeiro turno. Hoje ele tem 27%. Com eleições limpas, ele não ganha nunca. Simples assim. E isso é antes de Flávio montar a equipe, escolher vice, estruturar a campanha. Falando em vice, Tereza Cristina surge como nome forte. Mulher, boa ministra, bom trânsito político. Damares sugeriu ela. E quando Damares sugere, metade da esquerda já entra em pânico achando que vai virar culto. Os critérios são claros. Reduzir resistência fora do bolsonarismo e acalmar empresários. Por isso, o nome do Zema também aparece. Minas é o segundo maior colégio eleitoral. Zema ganha de Lula lá. Isso não é detalhe, isso é sentença. Enquanto isso, Rogério Marinho diz, é cedo para discutir vice. Claro que é cedo, mas ninguém discute vice quando não tem chance. E aí vem o time econômico. Flávio começa a montar a equipe com nomes do governo Bolsonaro. Montezano, Saxida, gente que o mercado conhece. Levou os caras para conversar com investidores na Faria Lima. E o mercado gostou. O mercado não gosta de amor, não gosta de discurso bonito. O mercado gosta de número, previsibilidade e gente que não fala em taxar até respirar. Outros nomes bem vistos? Mansueto, Campos Neto. E aí entra a Globo News. A assistente de palco do Lula e Mia Khalifa da notícia, Andréa Saci, aquela que só pula com a perna esquerda, diz que Flávio precisa de um nome forte na economia. Bom, Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República, busca agora um posto Ipiranga para chamar de seu. Quer repetir o movimento do pai em 2018, vocês vão se lembrar disso, quando Jair Bolsonaro veio a público e já lançou o seu posto Ipiranga, que era o Paulo Guedes. Para quê? Para fazer um aceno, um gesto ao mercado, aos setores do empresariado, e usou muito esse nome do Paulo Guedes. O Flávio Bolsonaro, ele não tem esse nome ainda. O que ele tem hoje são conselheiros, assessores para essa agenda econômica. Nomes como do ex-presidente do BNDES no governo Bolsonaro, Gustavo Montezano, e do Adolfo Sachida, que foi ministro de Minas e Energia também no governo Bolsonaro, mas não tem esse posto Ipiranga, esse nome forte aí para esses setores. O nome do Campos Neto, que sempre é citado no meio da direita, está fora de cogitação. Primeiro porque o Campos Neto está na iniciativa privada, segundo porque, segundo a minha apuração, o Campos Neto não tem relação com o Flávio Bolsonaro. E terceiro porque ele tem uma relação muito próxima de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que foi muito cotado como candidato, pré-candidato, né, uma possibilidade antes da confirmação do Flávio Bolsonaro. Então, são essas informações por enquanto, por hora, dessa pré-campanha do Flávio Bolsonaro à presidência da República. A mesma Andréa Sagui que acha o Haddad um gênio e adora imposto novo. É sempre assim. Quando o imposto é no seu bolso, é justiça social. Quando é no bolso deles, é ataque à democracia. O senhor prefere quarteto taxado ou Thunderboletos? Eu até gosto de Thunderboletos, mas eu prefiro quarteto taxado, porque eu taxo 4 vezes mais. Ela fala que o Flávio precisa de um posto Ipiranga. Melhor um posto Ipiranga do que um marxista incompetente com a calculadora quebrada. No fim das contas, Bolsonaro fez igual em Gran Torino. Entregou o carro para a nova geração. E enquanto Flávio Bolsonaro acelera e deixa o legado brilhando, o Luiz Inácio Lula da Silva tá ficando para trás.
na fumaça do escapamento.